Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Olá, meus amores! Tudo bem com você? Muito boa tarde, aqui é a psicóloga Valdeci Oliveira, voltando para o nosso programa deste sábado, às 13 horas, na nossa web rádio Sertão 09. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui ao vivo nesse programa top das galáxias, e quero agradecer a você também que esteja nos acompanhando aí no YouTube. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua percepção, por estar aí nos ajudando, compartilhando com pessoas queridas o nosso programa. Quero agradecer também, né? A gente tem tido ouvintes, gente, de vários lugares. Quero agradecer a galerinha aí da África, nossa, né? Fico assim muito grata, né? A cada dia o nosso programa tem sido ouvido, gente, em vários lugares, continentes, gente, que bacana. Muito obrigada, viu? Assim, o evangelista me falou que recebeu mensagens de pessoas em outros países, de outros continentes, gente. Nós estamos muito felizes com tudo isso que você tem se permitido a atingir através desse programa. Fico muito feliz, grata também aos queridos que sempre têm mandado mensagens para mim com todo carinho. Dito, Val, não para não, esse programa tem sido maravilhoso. Muito obrigada. Também agradecer às nossas rádios parceiras aí que têm divulgado os programas aqui da nossa web Rádio Sertão 09, tanto aqui o Papo Psi, como o Semear, como o Espaço PCD e tantos outros programas. Muito obrigada por acreditarem nesse trabalho. Muito obrigada mesmo. Nós ficamos hiper mega felizes com a sua contribuição. A forma como eu me vejo muda a minha história. Você já parou para pensar que talvez o que te limita hoje não seja o mundo, mas a forma como você enxerga? A nossa percepção de quem somos influencia diretamente as nossas escolhas, as nossas relações e até mesmo a coragem que temos de encarar situações. Uma situação nova, por exemplo, pode ser encarada de uma forma diferenciada por conta da nossa história de vida. Tem gente que cresceu ouvindo, você é difícil, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa preguiçosa, sabe? Você nunca vai dar certo na vida. E até hoje acredita nisso. Mas me diga uma coisa, será que isso que você carrega como verdade até hoje é verdade? Será que é verdade mesmo? Será que é mesmo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a nossa percepção de si mesmo molda a nossa história de vida. E mais, como podemos mudar essa percepção? Para quê? Para viver com mais liberdade, coragem e verdade. Então eu convido você nesse momento a fazer uma reflexão sobre a sua história de vida, quem você é, as coisas que você ouviu, se realmente o que você vive hoje, se o que você pensa sobre você e sobre o mundo, as suas relações, a sua história de vida, é o que realmente você acredita ou o que falaram para você. Vamos pensar um pouquinho juntos hoje? O que é a percepção? A percepção é a forma como interpretamos a realidade e
isso inclui como nós nos vemos. Ela é influenciada por nossas vivências, o que ouvimos na infância, o olhar do outro sobre nós. As experiências emocionais também influenciam. A psicanálise vai nos dizer, através de Sigmund Freud, que o inconsciente armazena marcas emocionais que moldam a nossa autoimagem. Lacan também vai nos dizer algo interessante, que o eu se forma no espelho do olhar do outro. A maneira como os outros nos viram também vai nos ensinar como nós nos vemos. Eu acho interessante essa frase de Lacan. Lacan é um psicanalista, né, pós-freudiano, porque as pessoas quando falam da psicanálise só falam de Freud, né? Mas Freud foi o pai da psicanálise, mas tivemos muitos outros pensadores até hoje que pensam a psicanálise com a base freudiana, porém, de acordo com a nossa sociedade, com as mudanças socio-históricas, econômicas que temos, né? As nossas sociedades vão mudando. Os nossos comportamentos, hoje temos aí as redes sociais e um boom tecnológico, né? Então, como é que está o nosso cérebro em interação com tudo isso? Como estão as nossas experiências em relação a tudo isso, né? A nossa percepção também muda. Então, temos aí pós-freudianos que pensam também essa relação do inconsciente com todo esse boom tecnológico e tudo isso que nós temos aí, tendo aí como avanços e retrocessos, né? Porque em muitas coisas nós avançamos, mas em muitas coisas retrocedemos. Eu gosto muito de refletir a respeito de que antigamente a gente tinha muito isso, né? Eu alcancei isso de sentar com a família para tomar um café, de ter a mesa, todos sentando, conversando. Eu me lembro que quando falecia uma pessoa, né? Gente, uma pessoa vizinha, por exemplo, minha mãe não deixava nem ligar a televisão, gente. Né? Não, porque senhora, dona fulana de tal faleceu, dona Circaninha faleceu, disse tal, todo mundo ficava ali em respeito àquela família que estava enlutada. Hoje, né, pelo menos aqui em Salvador, não sei onde você mora, né? Mas se for diferente, que ótimo. Mas aqui em Salvador, infelizmente, a gente passa por certos lugares e às vezes tem um corpo estendido, né? Tem uma família sofrendo por um luto, elaborando ali um luto por perda de alguém querido, e as pessoas estão ouvindo música, bebendo, se divertindo, não se pensa mais na dor do outro, né? Eu não sei se isso é uma forma de escapar, sabe, de fugir de uma realidade que nos dói, ou enfim, são questões que eu gosto de refletir, né? Até hoje aqui na minha casa nós gostamos, nós vamos parar, né? Eu e o Thiago mesmo, meu esposo, vamos parar, não, peraí, no nosso momento de café da manhã, almoço e jantar é para sentar nós dois, né? Vamos conversar. Até porque nós dois trabalhamos, né? O Thiago é analista de sistemas e eu psicólogo, então a gente tem um dia muito corrido, mas principalmente nos nossos momentos de refeição a gente para e diz, não, vamos parar para conversar sobre a gente, para comermos juntos, conversarmos e também separamos tempos, né? Tempo para ficarmos juntinhos, né? Porque senão, queridos, a gente vai acrescentando coisas e vivendo coisas que a gente não para viver e pensar em nós, não é isso? Nós precisamos parar para pensar sobre a nossa história, até porque ninguém vai viver a sua história como você, né? Não permita que as pessoas venham construir a sua história, não a história é sua, seja você protagonista da sua história, né? Tiago tem uma frase que eu acho interessante, ele diz assim, quem não tem agenda vira agenda dos outros, e é uma realidade, as pessoas sempre vão nos demandar coisas, mas somos nós que temos que dizer o que nós queremos. É claro, sempre respeitando o outro, mas antes de respeitar qualquer outra pessoa, respeite você, pense um pouco em você, tá bom? Como é que a nossa percepção, ela afeta a nossa história? Pense um pouquinho nisso. A forma como nós nos percebemos pode nos empurrar para frente ou nos prender no mesmo lugar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, eu queria que você se analisasse um pouquinho, pensasse sobre isso. Se a forma como você se percebe, ela está te prendendo está te prendendo em um determinado lugar ou está te impulsionando a avançar, a se desenvolver enquanto ser humano? Pense um pouquinho nisso. Sabe, tipo, uma pessoa na sua infância, né? Quando você era criança, dizia, poxa, você é burra.
uma certa vez eu vi uma amiga minha, né? Ela tinha muita dificuldade na leitura. Só que eu ficava assim olhando, ela é técnica de vendas, assim, ela já trabalhou em várias lojas, lojas poderosas aqui em Salvador, sabe? De multinacionais e tal. Lojas extremamente conhecidas e ela é muito boa, gente. Ela é muito boa no que ela faz. E aí eu brinco muito com ela, digo, gente, me bote pra vender alguma coisa, não sai nada, mas ela, qualquer coisa que você colocar na mão dela, ela vende, né? E ela ficava assim, não, eu tenho dificuldade em falar e tal, mas ela fala muito bem, sempre falava muito bem. E aí eu ficava dizendo, não, peraí, você fala bem, por que você não faz isso, sei lá, no Instagram, numa rede social? Ela dizia, não, vozinha, eu não consigo falar, não, tá doida, não sei lá, não me vejo assim. E eu disse, mas você lê muito bem, né? Porque assim, com a gente, amizade, pessoas que ela se sentia mais relaxada, mais à vontade, ela conseguia conversar, ela brincava, ela lia, assim, contava piada. Mas quando, em algum momento de cursos ou de exposição em algum lugar, ela se sentia totalmente constrangida. Ela dizia, não posso, não consigo. Eu comecei a conversar um pouco com ela e disse, espera aí, tem algumas coisas que estão te travando, porque com a gente você lê muito bem, você fala muito bem, você se desenvolve, né, em uma boa oratória. Por que você não consegue? E aí a gente começou a investigar alguma coisa, né, e amigo, a gente tem essa liberdade, né, e eu disse, não, espera aí, você está precisando fazer um atendimento psicológico, vamos lá. Ela tinha um bom plano de saúde, tem até hoje, né, e eu disse, vamos lá procurar um psicólogo para pensar sobre isso, mas a gente conversava muito sobre isso também. E aí um dia ela disse assim, poxa, eu era muito doente, Val, quando eu era criança, pequena, eu tinha muitos problemas respiratórios, então eu cansava muito, andava muito com aquela bombinha, né? E aí ela dizia que ela vivia sempre em hospitais, internadas, e quando ela foi para o grupo 1 escolar, que antigamente chama de alfabetização, né, gente? Eu falo antigamente, mas eu sou novinha, viu, meu povo? Né, Liana? Eu sou novinha. E aí, quando eu falo assim, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? E assim, ela tinha isso, né, gente? Agora mudou a lei da educação, tantas outras coisas aí inclusivas, e graças a Deus por isso, mas vamos avançando. E aí ela foi para a alfabetização, ela já foi com mais ou menos 8 anos. Então, 8, 9 anos. Já tinham, os meninos eram. Ela era para estar em uma turma mais avançada, mas por conta de sempre estar internada, né, nos hospitais, por conta de problemas de saúde, ela sempre ficava, era como aluna atrasada. E aí os colegas sempre riam dela. Uma vez a professora mandou ela escrever algo na lousa e ela não conseguiu escrever. E a professora dizia, você é muito burra. Além de estar atrasada, você ainda vem para cá atrasar o meu lado. Você é extremamente burra, né? E aquilo mexeu com ela. Tanto que ela nem lembrava mais dessa frase, mas de tanto a gente tentar conversar e pensar juntas sobre o que é que tinha acontecido com ela, né? Porque ela não conseguia, porque ela era uma menina extremamente inteligente. Ela lembrou disso, gente, foi algo que o inconsciente liberou assim, né, de uma forma que ela começou a chorar e lembrar daquilo doeu muito, né? Eu disse, tá vendo que precisa ser trabalhado isso porque você não é burra. Você não é aquela criança. E outra coisa, você teve culpa por ter ficado doente, mas eu me culpei durante muito tempo, Val. Eu achava que eu era culpada por estar doente. Ela foi trazendo coisas, sentimentos de culpa, sentimentos de desvalia, de desvalorização. Ela começou a se sentir assim, sabe? E ela falava. E eu disse, mas vem cá, tudo bem. Lá atrás, infelizmente, a professora a gente não sabe como ela estava, enfim, né? Não estou aqui para culpabilizar a professora, mas a gente sabe que foi muito errado o que essa professora fez, né? Mas eu disse hoje, você já é uma mulher de 34 anos, linda, inteligentíssima, casada, muito bem casada, com 2 filhos lindos. Você é gerente de uma empresa, né, de uma empresa de vendas. É uma loja aqui no shopping em Salvador. E hoje você trabalha muito bem. Será que uma pessoa burra, como você disse, teria condições de estar em um lugar desse? Ela olhou assim, ela disse, é verdade, não, né? E será que se você não tivesse condições de estar em um lugar desse como a profissional capaz que você estaria aqui? Ela, é verdade. Não, é verdade. E aí ela começou a pensar e refletir sobre aquilo. E aquilo mexeu com ela. E ela disse, não, eu não sou burra. Aquela professora falou aquilo, mas eu não sou aquilo. E ela começou a pensar e trabalhar isso. E hoje ela está aí, dando palestras, falando, e tem uma excelente oratória, viu? Uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, se acha burra porque repetiu, reprovou na escola, né?
evita concursos públicos, empregos desafiadores. Mas será que realmente essa pessoa é burra só porque foi reprovada? Alguém que sempre foi chamado, sei lá, de bagunceiro, acredita que nunca será organizado, mesmo se organizando, mesmo tendo questões organizadas, mas não acredita em si. Mulher que ouviu desde cedo que era mandona, tipo, você manda em tudo, você sempre quer mandar, que é assim, tem que ser do seu jeito, evita uma posição de liderança, porque acredita que é mandona. E mesmo sendo talentosa, deixa de lado uma oportunidade de ser um excelente líder. Essas histórias que ouvimos sobre nós acabamos vivendo como se fosse uma única verdade. Crenças disfuncionais levam a comportamento de alta sabotagem. Quantas pessoas se autossabotam porque acreditam, é claro, de uma forma inconsciente, como essa amiga minha que eu contei o exemplo, né? Ela acreditava que ela era burra porque ela ouviu lá atrás a professora dizendo: você é burra, você está vindo aqui perder tempo e ainda está fazendo com que eu perca tempo, né? Porque você está atrasada, isso aqui não é o seu lugar. Então essa minha amiga, ela sempre se sentia desvalorizada, ela sempre se sentia fora da caixinha, um peixe fora d'água. Quando ela via pessoas que ela achava extremamente inteligentes, ela dizia: não, esse lugar aqui não é meu. Ela se sentia que ela não era pertencente àquele lugar, entende? Então, muitas pessoas se auto-sabotam, como: não vou para aquele lugar porque aquele lugar não me pertence, e se eu ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer isso, não vou conseguir. Sempre ficam colocando situações, desculpas na realidade, para avançar, para fazerem coisas. Por quê? Porque internamente, de uma forma bem consciente, por isso que nós precisamos falar sobre isso, o atendimento psicológico pode te ajudar em meio a isso. Inconscientemente, isso vai estar lá, preso em você, sabe? Como Lacan falou, nós muitas vezes, e eu acredito nisso piamente, porque eu vejo isso, né, na clínica, vamos nos olhar, vamos pensar em nós com o olhar do outro. Nós vamos nos analisar com o olhar de alguém que nos falou algo, ou nos via de forma errada. Sabe, às vezes pessoas, pais, né, falam, pais ou cuidadores, né, vocês já sabem, quando eu falar pais, eu estou falando de pessoas, pais biológicos, mas também quem ocupa, quem assume esse lugar, né, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, né, enfim. Alguém que assume esse lugar de cuidador. Muitas vezes, sei lá, tá com raiva de alguma coisa, ou se decepcionou por alguma situação, um momento não tá bem, tá sentindo uma dor, e aí vão falando coisas que dizem: mas naquele não era bem aquilo que eu queria dizer, né? Mas no momento falou, e aquela criança, aquele adolescente que estava em um momento de desenvolvimento, né? De maturação, em desenvolvimento ali, até mesmo cerebral, acaba pegando aquilo como uma verdade, aquilo acaba se tornando um trauma, e aquilo traz marcas, pessoas que ouviram muitas coisas sobre si, né? E muitas vezes questões negativas acabam acreditando e se auto-sabotam, como não se acham valorizadas, não se acham capazes de fazer certas coisas. Eu estava com uma pessoa agora há uns dias conversando, um esposo de uma amiga minha, noivo na realidade, e ele conversando, né, dizendo assim: não, eu não vou fazer o Enem, porque eu me acho burro, eu não acho que eu sou capaz de fazer o Enem, dizem que a prova do Enem é muito difícil. E eu disse: e você já fez? Ele: não, eu nunca fiz, mas eu vejo todo mundo falando que é isso. Eu disse: sim, mas você já fez, né? E aí eu contei a minha experiência, né? Quando eu fui fazer a prova do Enem, eu perdi a minha visão, e eu tinha parado no ensino médio, né? Assim, eu perdi a visão muito nova. E eu tenho, porque eu fiz 15 anos que perdi a visão. Até hoje não encontrei. Né? Eu fiquei cega, assim. E eu tinha encerrado no segundo ano do ensino médio. E eu não tinha pretensão nenhuma de estudar, voltar a estudar. Por quê? Porque eu era da área de estética. Então eu tinha estudado o suficiente e gostava de fazer cursos na área. Então eu fazia vários cursos, me especializava na área, fazia várias coisas. Porém, voltar a estudar no sentido faculdade, né? Não era, sabe? Estava longe, assim, de cogitação. Fora de cogitação. E aí, um dia, quando eu perdi a visão e tal, em uma instituição aqui em Salvador, eu comecei a conversar com outros colegas, né, pessoas cegas também, e comecei a perceber, disse: poxa,
conversava com advogados cegos, com pedagogos cegos, pessoas assim, nossa, inteligentíssimas, disse, rapaz, tem jeito, né, pra mim também, se eles conseguiram, eu também consigo, não é? E aí decidi encerrar o meu ensino médio, e aí fiz uma prova do Enem, o povo falando, eu me lembro que eu dizia, não, eu quero ser psicóloga, porque eu percebia dentro daquela instituição a dificuldade que muitas pessoas traziam, seus entraves emocionais, né, aspectos psicológicos, relacionais, as dificuldades que a pessoa com deficiência, né, tinham, né, a semana passada mesmo, o evangelista falou, né, no Espaço PCD, gente, poderoso, viu? Não perca o Espaço PCD às 10 horas da manhã, nesse sábado, assim, muito bom. Né? Mas na semana passada ele falou sobre as violências, né, que as pessoas com deficiências enfrentam. E eu via isso na prática também, né? Na instituição, muitas pessoas eram abandonadas, maridos eram abandonados por esposas, esposas eram abandonadas pelos seus maridos, violências sexuais, patrimoniais e várias outras, e físicas, né? Psicológicas. Eu dizia, poxa, um psicólogo que ia fazer a diferença. E eu comecei a pensar em fazer psicologia, que já era um sonho meu da adolescência, mas por conta de tantas outras coisas, eu acabei me desenrolando para outros lados, a estética, por exemplo, né? E eu tinha um salão que era extremamente poderoso, ganhei muito dinheiro com isso, porque eu era um excelente profissional, trabalhei em vários lugares e montei algo para mim, então eu era uma empresária e ganhei muito dinheiro com isso. Então, eu não tinha pretensão em voltar a estudar, mas nessa nova realidade minha, eu disse, não, peraí, eu posso, porque se outras pessoas podem, eu também posso, né? E aí, dentro da instituição, professores, assim, inclusive professores cegos, diziam, vou falar sério, pô, psicólogo eu acho um curso muito difícil, eu nunca vi um cego psicólogo. Poxa, por que você não faz pedagogia? Eu disse, não, porque eu quero psicologia. Ah, mas por que você não faz história? Poxa, você gosta... Não, mas eu quero psicologia. E eu via várias palavras de pessoas dizendo, sempre esse lugar não é para você, inclusive de pessoas cegas, como eu. E aí eu ficava, às vezes, me dava uma tristeza. E eu nunca ouvi alguém dizendo pra mim, você pode, você consegue. E o que eu ia fazer? Eu não tinha ninguém pra conversar. Eu ia botar meu joelho no chão e conversar com Deus. E eu dizia, Deus, eu quero fazer. Será que porque eu não enxergo eu não posso fazer isso? Será que isso é limitante pra mim ao ponto de eu não conseguir fazer um estudo? Mas eu quero. Sabe, vinha dentro de mim aquela força e dizia, vá, consiga. Eu não sei se você acredita em Deus. Eu acredito. Eu acredito, como Roberto Carlos diz, nessa luz, só pode ser Jesus. Eu acredito em Jesus com toda a minha força. Eu não sei você, e eu respeito a tua fé, tá? Ou a sua, se você não tiver fé, não tem problema. Eu tô contando da minha experiência, tá bom? E eu falava porque eu não tinha ninguém para conversar, porque todas as pessoas que eu conversava achavam difícil demais. Talvez pelas experiências delas. Mas se eu tivesse ido atrás dessas experiências, ou do momento como eu estava me sentindo triste, com aquela percepção ao meu respeito, e não fosse buscar uma orientação de alguém que eu confiava, como Jesus, por exemplo, eu não estaria aqui. E você não estaria sendo tão abençoado com esse programa. Muitas vezes, queridos, pessoas vão falar das experiências delas, mas nós precisamos viver as nossas histórias com as nossas percepções. Eu não posso ficar com aquilo que falam ao meu respeito. Tudo bem, podem dizer o que quiserem. E eu entendo que até são pessoas queridas que me amam e que estão falando aquilo porque não querem que eu sofra, me machuque, sei lá, como minha família, amigos mais próximos, mas eu decidi, não é isso que eu quero. Se eu quero, pode ser desafiador, e foi. Foi sofrido? Foi. Fazer um curso dentro de uma universidade, com pessoas que enxergam, pessoas que não entendem a limitação. Não que eu sou uma pessoa limitada, mas que eu tenho alguns entraves que precisam, né, assim, de alguns acolhimentos, sim. E creiam, assim, a aluna que mais tirava 10 em toda a graduação fui eu. Todos os meus professores, eles sempre me elogiaram, tanto que o meu trabalho de pesquisa, né, de finalização de curso, foi algo muito emocionante. Foi uma turma extremamente cheia. Todos os meus professores, eles fizeram questão de participar. Foi algo muito memorial, assim, para mim. Onde os meus professores disseram, eu tinha uma visão de uma pessoa com deficiência, hoje eu tenho outra, Val, por causa de você. E eles dizem assim, Val, você não parece que não enxerga, você é virada no rádio coentro, né? E a gente dava risada, você se vira nos 30. Muitos professores, infelizmente, colocavam dificuldades, diziam, eu não sei o que fazer.
Mas eu dizia, não, então vamos aprender juntos, estamos aqui, isso é uma construção, afinal de contas, estamos em uma academia das ideias, né? Estamos aqui para construir. Eles ficavam assim, é verdade, então vamos lá, né? E eu dava aula, queridas, sabe? Tinha momentos que alguns colegas, eles tinham dificuldade, por exemplo, a psicanálise é uma orientação que muitas pessoas têm muita dificuldade, porque a visão de Freud, a fala de Freud, as escritas dele, é uma escrita muito rebuscada, e eu só tomava 10 nas disciplinas psicanalíticas. E muitas pessoas tinham muitas dificuldades. E aí o professor dizia, ele brincava muito comigo, né? Ele é psicanalista e tal. E ele dizia assim, eu quero ter uma filha assim. E a gente brincava muito com isso, mas eu sempre fui muito apaixonada com tudo que eu faço. Eu tenho muito tesão em tudo aquilo que eu faço. Quando eu me proponho para fazer, eu faço. E muitas pessoas diziam, você é teimosa. Eu dizia, não, eu sou perseverante. Eu não desisto. Eu sei o que eu quero. E aquilo que pessoas olhavam para mim, me chamavam de teimosa, e durante muito tempo eu achava, eu sou teimosa mesmo. Não, eu entendi que eu não era teimosa, eu era perseverante. E isso me trouxe até aqui, sabe? E então eu pergunto, como é que você se vê? Será que às vezes a forma como você se enxerga não está te auto-sabotando? A nossa percepção influencia até como lidamos com o fracasso. Quem acredita que é capaz aprende com o erro. Quem se vê como fracassado desiste. Errar é normal. Por que você tem sempre que acertar? Por que você sempre tem que fazer coisas certas? Errar é natural. Tem uma música, né, que das antigas, assim, que eu me lembro que meu pai ouvia, eu gosto muito, a gente brinca, a gente é muito musical, né, aqui em casa nós moramos em um prédio, né, minha mãe mora no térreo, meu irmão no segundo andar e eu no último andar, porque eu me acho, né, eu sou das autoras. Então, assim, meu pai brinca muito, a gente brinca, tudo é música aqui em casa, né? E tem uma música assim, os mais antigos aí vão lembrar, né, não? Reconhece a queda e não desanima, faz o quê? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, se reconhecer a queda é natural, tudo bem, caiu, ok, tranquilo, levanta. Você tem que reconhecer a sua queda, não desanima não desista. Todos nós cometemos erros. Por que você que cometeu erro tem que, sabe por que você tem que sempre que acertar? Sabe pessoas perfeccionistas que todo tempo tem que fazer algo perfeito, tem que ser o melhor. Não, você não tem que ser o melhor, você tem que ser você. E se você fizer o melhor, ok, mas não por imposição externa. Ou por causa de que você tem que acertar, mas porque você simplesmente é assim. Você faz com tanto amor que as coisas saem bacanas. Bacana, mas se também não saiu, ok, continua fazendo. Vamos lá? Vamos para o nosso segundo bloco. Para mim é um prazer ter tido você aqui. Eu espero que você pense um pouquinho nesse nosso primeiro bloco, tudo que nós falamos, e vamos voltar com todo o gás no segundo bloco, tá bom? Sai daí não, bebe uma água, faz um xixizinho e volta comigo, tá bom? Sem saúde mental, não há saúde. Valdeci Oliveira, psicóloga CRP 03/25263. Como uma profissional experiente, me comprometo a te ajudar a dominar todos os seus medos e inseguranças, mesmo que nesse momento você esteja enfrentando grandes problemas. Envie uma mensagem para mim dizendo: sim, quero a minha primeira consulta grátis. Atendimento online, WhatsApp 71988606425. Instagram, @psicóloga Valdeci Oliveira. Valdeci Oliveira. Seja protagonista da sua própria história. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube. Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem.
perca! Todos os sábados aqui na Sertão 09, o programa Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, todos os sábados a partir das 13 horas. Olá, meus amores! Estamos voltando aqui no nosso segundo bloco. Bebeu uma água, foi ao banheiro, deu aquele beijo na esposa, no esposo, voltou no filho, na madrinha, no vovô, e aí, na vovó? Ai, que bom ter você aqui comigo. Aqui é a psicóloga Valdeci Oliveira. O meu Instagram é @psicóloga Valdeci Oliveira. Vai lá, me segue. Nas minhas redes sociais você vai gostar, tá? A gente tem conteúdos maravilhosos. Me segue lá, me ajuda a divulgar minhas redes sociais, tá bom? @psicóloga Valdeci Oliveira. E o meu número, 71988606425. 71988606425. Alguns historiadores falam que Thomas Edison, antes de descobrir, né, da invenção da lâmpada incandescente, ele errou por 1000 vezes. Persistente esse rapaz, né? Não. 1000 vezes ele errou. 1000 vezes ele errando. Pessoas diziam, Thomas, será que você não precisa desistir? Você não está vendo que esse negócio não dá certo? Você errou de novo. Aí ele dizia, não, eu não errei novamente, eu não errei de novo. Eu só descobri mais uma forma de como não fazer desse jeito. Vou procurar outra forma. Interessante, né? A resposta do rapaz. Gente, errar 1000 vezes. E você já errou quantas vezes na mesma coisa? Tudo bem, tu tá no lucro. Thomas Edison errou 1000 vezes e não desistiu. E por que tu tá desistindo? Tem jeito pra você, tem jeito pra mim. A história conta, interessante, né, na biografia dele, do Thomas Edison, que quando ele era criança, ele foi pra escola, então ele estudava em uma escola no seu país e tal, e de repente ele levou uma cartinha para sua mãe. E quando ele chega, mãe, o professor mandou aqui entregar a senhora. E quando a mãe lê na frente dele assim, a mãe deixa algumas lágrimas escorrerem do seu rosto. E ele diz, o que foi, mãe? É o que está escrito nessa carta? E aí a mãe começa a ler, peraí, meu filho, está escrito aqui, presta atenção. Mãe, aqui é a diretora fulana de tal. O teu filho, ele é extremamente inteligente. Ele tem uma inteligência acima da média. Por isso, nós não temos condições, enquanto escola, de manter o seu filho aqui conosco, porque nós não temos profissionais capacitados para ensinar o seu filho. Portanto, nós pedimos que a senhora dê aulas em sua casa ao seu filho, porque nós não temos profissionais com competência para educá-lo. Atenciosamente, falava o nome da escola. E o menino ficou assim, e a mãe deu aulas a ele e tal, e ele se tornou o gênio do século, né? Quem criou a lâmpada incandescente. Mas a mãe dele, com o passar do tempo, ele se tornou homem, se tornou esse homem extraordinário, o gênio do século, o gênio da lâmpada. E um dia ele, arrumando as coisinhas da sua mãe, que já tinha falecido há um tempo, ele começou a olhar e de repente ele achou lá no fundinho do guarda-roupa uma caixinha. Quando ele pegou aquela caixinha, tinha uma carta. E ele começou a ler aquela carta e ele ficou espantado com o que ele tinha lido, que ele estava lendo. Era a carta que ele tinha entregado à sua mãe quando ele era pequenininho. E ele verdadeiramente entendeu o que estava escrito. Naquela carta dizia, o seu filho é um débil mental. Ele tem sérias questões cognitivas incapacitantes. O seu filho é burro, ele não tem condições e nós não queremos mais o seu filho na nossa escola. Trate você mesma de ensinar o seu filho. Queridos e queridas, uma mãe que, ao invés de pegar aquilo ali e transformar em fracasso para o seu filho, ela transformou a história daquele menino, porque ela disse, você é capaz e eu vou te ensinar. Eu seria a sua professora. Ela leu totalmente o contrário. Ela leu aquilo que ela acreditava do filho dela. Ela falou para o filho aquilo que ela acreditava. E o filho dela se tornou o gênio do século. Já pensou se verdadeiramente aquela mãe lesse como estava aquela carta? Nós não teríamos o gênio da lâmpada, nós não teríamos a lâmpada incandescente, nós não teríamos a história de Thomas Edison para contar hoje.
Interessante, né? E aí fica um adendo. O que você tem falado para sua criança? O que é que você tem falado para os seus filhos, para os seus netos? Ah, você é burro, que nada, você é lerdo. Ah, menino lerdo, pega aquilo ali direito, ah, burro. É isso que você tem falado? Cuidado com o que você tem falado, porque isso vai marcar a história de vida dele ou dela. E você que está me ouvindo? O que foi que a sua criança interior ouviu quando era criança lá atrás? O que é que essa criança interior tem carregado durante toda essa história de vida? Para aí um pouquinho para pensar. Quais foram as palavras que você ouviu do seu pai, da sua mãe, da professora, de um colega, de um amigo, de uma namorada, de um namorado, de um primo, de uma prima, de uma avó, de um avô, de um padrinho, de uma madrinha, de um tio, de um vizinho, de uma pessoa que para você, de um padre, de um pastor, de um pai de santo, seja lá quem for o seu líder espiritual. Sabe, o que que você ouviu dessa pessoa que para você era importante e que te machucou e que até hoje você acredita, porque foi alguém que te disse isso? Se a mãe de Thomas Edison, ela ficasse com aquilo que aqueles professores, porque eram professores, eram especialistas em educação, eles estavam falando sobre aquilo que eles entendiam. Mas a mãe de Thomas Edison falou como uma visionária, alguém que olhava para o futuro e que acreditava que o futuro poderia ser modificado no presente. Ela não ficou com a palavra daqueles professores. E muitas pessoas dizem, mas foi o doutor que falou, foi a pró quem disse, foi fulaninho, ciclaninho que disse. Mas e você? Você é responsável pela sua história. A mãe de Thomas Edison, ela gerou no filho dela o gênio que ele foi, porque houve uma mãe que não desistiu. Doeu nela ouvir aquilo, mas ela não ficou com aquilo. E você? Como é que você vai ficar? A nossa percepção influencia até mesmo como nós lidamos com o fracasso. Quem acredita que é capaz, aprende com o erro. Quem se vê como fracassado, desiste. Thomas Edison, ele aprendeu com os erros. E olha que não foram poucos, foram 1000, né, segundo a história. Mas ele aprendeu com cada um deles. E por isso ele foi um sucesso. Você não é perfeito, você não é perfeita. Você vai errar. E esses erros não tenha como fracasso, tenha como aprendizado. Pegue isso como lição, porque lá na frente pode servir para exemplo para outras pessoas. Quando eu falei no bloco anterior sobre a minha história, quando eu voltei a estudar, eu ouvi muitos nãos. Mas na minha vida eu já ouvi tanto não. Que eu aprendi a dizer não sim. As pessoas podem até dizer não para mim, mas eu digo sim e eu vou fazer. E o que diziam, você é teimosa, eu sou perseverante, porque eu aprendi que em meio aos nãos, o meu sim era o que me validava. Como nós podemos mudar as nossas percepções de fracasso e transformar em aprendizados para as nossas vidas e não desistirmos de nós? Como podemos mudar isso e assumir a nossa história? Se a forma como eu me vejo foi aprendida, eu posso aprender a me ver de outro jeito. Pense nisso. Se você aprendeu a se ver dessa forma, que tal desconstruir essa forma que você aprendeu e começar a se ver de uma outra forma? A forma que você é. Reflita um pouquinho. Quem me disse isso sobre mim? Era verdade ou era a dor do outro falando? Quando eu ouvia profissionais da área de pedagogia, né, pessoas que eram até mesmo cegas, mas que eram profissionais excelentes, e falavam para mim, Val, eu nunca vi um cego psicólogo, e hoje eu vejo vários, inclusive com muitos mais anos de prática, que são excelentes. Mas essas pessoas, elas me falavam do fracasso dela, das dores delas, ou das experiências que elas viram de outras pessoas, sabe? Enfim. Porque, queridos, as pessoas muitas vezes podem falar das suas dores. Você é burro, você nunca vai conseguir. Essa minha amiga ouviu, que eu falei no áudio, no bloco anterior,
Ela falava de uma professora que dizia, ela é burra, você está vindo aqui tomar o meu tempo, gastar o meu tempo e você nunca vai conseguir nada. Será que essa professora estava falando da minha amiga ou ela estava falando dela? Da dor dela? De um tempo que ela achava que estava perdido naquele lugar. Talvez não era a profissão que ela desejasse. Talvez ela estivesse ali por questões financeiras, queria o dinheiro, tipo, esperando logo o final do mês chegar para o dinheiro chegar, sabe? O dinheiro cair na conta. Quantos profissionais estão aí e não gostam do que fazem? Estão ali por necessidade, por questões financeiras mesmo. E aí não fazem um bom trabalho. E ficam ali julgando as outras pessoas, lançando para as outras pessoas cargas que são suas. E aí você muitas vezes ouviu da dor. Quantas vezes pais e mães, ou quem assume esse lugar, vivenciam tanta dor no seu sofrimento, mães que muitas vezes foram traídas por seus cônjuges, ou o contrário também, né? Situações que viveram que sofrimento e lançam para os seus filhos a carga de um casamento frustrado, de decepções, sabe? E pessoas feridas, queridos, elas vão ferir. Pessoas curadas vão curar. Mas e você em meio a isso? Eu sei que quando era criança você não tinha muito o que fazer. Mas hoje você é uma pessoa adulta. Você é um adulto. Reflita um pouquinho sobre você agora. Pare um pouquinho e pense. O que você pensa sobre você, o que disseram sobre você lá atrás, era realmente você ou era a dor de alguém falando? Reconheça um pouquinho as qualidades que você nunca valorizou. Tipo, sou sensível. Pode simbolizar que eu posso ser sensível com a dor do outro. Tudo essa menina chora, tudo esse homem. Você é homem, cara. Homem não fica chorando, não. Homem não chora, né? Quem disse que não, gente, né? Aqui no Arrocha, a gente vê aqui em Salvador, a gente vê muito. Porque Pablo disse, porque o homem não chora. Aí vem Tairone e diz assim, homem chora sim. Que confusão, né? Homem chora ou homem não chora? E o homem deixou de ser um ser humano? Eu sei que os meninos prestes aqui, que foram criados, né, em sua maioria, você é o homem da casa, você não pode chorar, você tem que ser forte. Você não pode ser desse jeito, homem age desse jeito. Mas por que você deixou de ser homem? Você é um homem, você deixou de ser um ser humano? Você tem sentimentos. Por que você não pode chorar? Por que você não pode mostrar as suas fraquezas? Por que você sempre tem que ser forte? Ser forte todo o tempo é cansativo. E até mesmo para ser forte, você tem que ter fraquezas. Porque nossas fraquezas vão também denotar a nossa fortaleza. Porque muitas vezes vão ser nas nossas fragilidades que vão ressair a nossa força. Sabe? Porque passar por lutos, passar por decepções, vão nos forjar, vão nos trazer sentido de aprendizado. E muitas vezes homens, a gente percebe, né? Que muitos homens, às vezes porque ocupam um lugar, um país extremamente machista, onde você tem que ser assim. Você é assim porque você quer ou porque alguém te ensinou a ser assim? Pense um pouquinho sobre você. Sou teimoso. Pode ser sinônimo de persistência, como eu falei da minha história. Experimente se ver de outra forma. Faça algo novo. Faça. Dê passos pequenos, fora do padrão que você foi ensinado. Saia da caixinha. Faça coisas novas. Seja você. Se você não consegue, procure apoio profissional. A terapia pode te ajudar a reconstruir a sua história com um novo olhar. Esse olhar seu, não do outro. Por isso que eu acho interessante a frase de Lacan, que nós somos reflexos do espelho do olhar do outro. Sabe, quando a mamãe, o papai começam a nos apontar o mundo, nós começamos a olhar o mundo com a ótica de outra pessoa, daqueles que cuidaram de nós. Até aquilo que nós achamos que é certo e errado, nos foram ensinados por outras pessoas. Eu conheci uma mulher que sempre achou que ela era sempre uma dona de casa. Até que um dia ela começou a fazer bolos para vender. E aí, hoje, ela se viu como uma empreendedora, líder, exemplo para os seus filhos. Ela não mudou de vida, ela mudou
mudou o olhar sobre si mesma. Ela continuou mãe, ela continuou dona de casa, mas ela se tornou uma líder, ela se tornou uma empreendedora. Por quê? Porque ela se permitiu fazer bolos para vender. E ela começou a mudar o olhar sobre ela. Ela não era apenas a mãe, ela não era apenas a esposa, ela não era apenas a dona de casa, a que pilotava fogão. Ela era aquela que aprendeu a fazer bolos gostosos e disse, vou ganhar um dinheiro com isso. Ela mudou o olhar sobre ela. A gente precisa entender, queridos, se nós estamos vivendo a nossa experiência ou se nós estamos contando a experiência do outro. É muito triste quando a gente chega a uma determinada idade e a gente percebe que a nossa vida foi contada com o olhar de outras pessoas. Eu atendo idosos, né? Eu brinco que é a melhor idade. Eu não atendo crianças nem adolescentes, mas eu trabalho com jovens dos 18 anos aos 200 anos. Então, se você está nessa faixa até os 200, pode vir que eu atendo você. E eu converso com muitas pessoas da melhor idade, né? E uma das frases, assim, uma das coisas que eu ouço muito dizer, Val, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Uma vez eu atendi uma pessoa, ela é funcionária pública, hoje aposentada, ela tem 74 anos, e ela chorava muito, muito. Todos os atendimentos ela chorava porque ela dizia, eu cresci aprendendo que eu deveria ser uma boa mãe, uma boa esposa. Eu fui criada para casar, porque na minha época uma mulher direita era uma mulher casada, mas o meu sonho era estudar. Val, falando com você, eu sempre quis ser psicóloga, mas naquela época a minha família não tinha condições, eu vim do interior e vim morar em Salvador porque a minha mãe, ela viveu violência com algumas pessoas, inclusive violência sexual. E ela teve que vir morar na casa de uma tia, chegou aqui, conheceu o meu pai. O meu pai ela se casou, na realidade, com um caixeiro viajante antes do meu pai. E aí ela veio morar em Salvador, esse caixeiro viajante deixava minha mãe trancada dentro de casa, porque ele era muito mais velho que ela tinha 16 anos. E ele batia na minha mãe, deixava uma quantidade certa de comida até o tempo dele voltar, e deixava ela trancada dentro de casa, porque ele dizia que ela era mais nova e poderia traí-lo, né? Mas um dia minha mãe conseguiu abrir a porta e fugiu daquele lugar. E aí ela foi trabalhar em lugares lavando roupa de ganho e tal, e conheceu meu pai. Ela não se casou com meu pai, mas ela teve uma relação com meu pai, engravidou. Meu pai nunca assumiu muito a gravidez, porque meu pai era meio que boêmio. E aí minha mãe começou a ser mal vista na comunidade. Por quê? Porque ela não era uma mulher casada, ela já era uma mulher divorciada e que teve um filho de um cara que vivia uma vida de boemia, né? E ela também teve um filho que era uma criança deficiente. Meu irmão tinha uma deficiência, ele tinha uma paralisia cerebral. E eu tinha que ficar em casa cuidando do meu irmão, eu sempre amei estudar. Só que eu tinha muita dificuldade de estudar. E eu não sabia. Eu tinha dislexia, vinha entender já na idade adulta, já com quase 60 anos. E eu tinha muita dificuldade, os professores diziam que eu era burra. Um dia, um vizinho meu, que era um professor de português, ele disse pra mim, eu tinha uns 13, 14 anos, eu vou te ensinar. E vem ele, era um homem tão bonzinho, um senhorzinho. E esse homem tentou abusar de mim. Depois de muito tempo, eu estudando com ele, a mulher dele era maravilhosa, fazia doces gostosos. E um dia, quando ela saiu de casa, aquele vovozinho, senhorzinho que era tão educado e que tinha paciência em me ensinar, ele tentou abusar de mim. Fiquei meio sem entender o que era aquilo, sem compreender, mas eu consegui sair correndo. E ele dizia, quem vai acreditar em você? Você é filha de uma mãe solteira, de uma mulher que se envolveu, é divorciada. Quem vai acreditar em você? Eu sou um professor. Eu sou alguém que sou benquisto na sociedade. E ela saiu chorando e disse, realmente, quem vai acreditar em mim? Eu sou filha da lavadeira. E ela cresceu, ela não contou nada a ninguém, nem a mãe dela. E ela começou a estudar, com muitas dificuldades, ela fez serviço social, fez um concurso público, passou pelo Estado, com todas as dificuldades, mas conseguiu, se casou. O marido dela também era funcionário público, mas era um homem que, a mulher de dentro de casa era santa. E no mundo,
tinha que pegar outras mulheres, porque um homem bom tinha que fazer isso, né? E ela cresceu nessa situação. Quando foi um dia, ela teve filhos e começou a reproduzir para os filhos, né? O cansaço do casamento, o desgaste, a infelicidade, porque o marido atraía, viajava há muito tempo, quando voltava para casa era pai de família. Todos tinham que sentar na mesa, no horário certo, todos arrumadinhos, bonitinhos e muito bem vestidos, alimentados, não podia abrir a boca porque o pai estava na mesa. Então ela viveu vários ritos, né? Várias situações. E hoje, né, na época que eu a atendia, ela tinha 74 anos, extremamente frustrada. E ela dizia para mim como eu queria voltar atrás, como queria ter a liberdade, como eu queria, sabe? Assim, era muito triste de ver o sofrimento e eu acolhia, porque era muito doloroso para ela. Graças a Deus, depois dos atendimentos psicológicos, e eu ficava feliz de dizer, olha, eu agradeço a você por você se permitir viver isso, e contar e confiar em mim. A sua história, é claro que eu vou descaracterizando, eu não falo nomes, né? Isso nos é permitido como para nos trazer aprendizado ao falar, mas você nunca vai saber quem é a pessoa. E até mesmo a pessoa, se estiver ouvindo, também não vai entender por que existem descaracterizações aqui, né? Então, porque nós, enquanto psicólogos, nós trabalhamos muito com sigilo. Nós contamos assim questões para contar casos, mas a gente conta meio que descaracterizado, para preservar a identidade dessas pessoas queridas que nos procuram. E ela, com essa idade, ela conseguiu, queridos, ela conseguiu entender que a história de vida dela, 74 anos atrás, ela não podia fazer nada, mas ela podia ressignificar. E ela começou a viver, a vida dela voltou a estudar, ela começou a tratar as deficiências que ela tinha TDAH, e ela descobriu isso já com 70 anos. E aí começou a tratar, e começou a fazer trabalhos, e começou a se descobrir, começou a viajar, a conhecer pessoas. Nós começamos a fazer uma rede de apoio. E ela começou a viver. E ela disse, hoje eu me sinto adolescente. Eu saio, eu converso, eu dou palestras, eu brinco, eu converso, eu faço coisas que eu nunca imaginei que eu iria fazer. Eu costumo dizer, queridas, né, que tem uma professora querida minha, né, que ela fala isso, e eu gosto muito de reproduzir isso. Se tem vida, tem jeito. Tem jeito. Não acho que porque você, sei lá, tem pessoas que dizem, eu já tenho 20 anos, já tenho 30, tenho 40, tenho 50, tenho 60, tenho 100 anos, você tá vivo. Você tá viva, tem jeito. Não permita que o que falaram ou fizeram de você estrague a sua história. Você pode não ter tido um bom início, mas você está no meio da tua história, você tá vivo, tá viva. Tenha boas percepções, começa a pensar se o que você pensa ao seu respeito, o que você vê ao seu respeito, se é coisa sua ou foi coisas que fizeram com você. Essa minha paciente, por exemplo, ela foi ensinada, a mãe dela, infelizmente, por ter sido casada, viveu tanto sofrimento, fugiu, se divorciou, teve um relacionamento com a pessoa que não a assumiu. Então ela dizia, não, minha filha, você precisa casar. Você precisa ter um marido para ser vista como uma mulher direita. E ela foi crescendo e vendo as experiências da mãe, e ouvindo a mãe dizendo, ela se casou não porque ela queria, mas porque ela queria ser uma mulher direita. Mas o que é ser uma mulher direita? É estar preso, é estar presa em um relacionamento tóxico, em um relacionamento que não há amor, que só há ritos. Vale a pena viver isso? Ah, mas você não me conhece a minha história, você não sabe como é a minha vida, talvez realmente eu não saiba. Mas e você, tá sabendo? Tá fazendo o que com isso? Eu gosto de uma frase de um filósofo chamado Paul Sartre. Ele diz assim, olha, não interessa o que fizeram com você. O que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Talvez você que está me ouvindo neste momento tenha vivido uma história muito difícil, de preconceitos, de abusos, de violências, de bullying e de tantas outras coisas que você viveu, de faltas, fomes, sabe, de necessidades que não foram supridas em todas as áreas, muitas coisas ruins. Eu até compreendo que você tenha vivido isso, mas e aí? Você não é mais a mesma pessoa que vivenciou tudo isso. Você é uma outra pessoa hoje. A forma como você se vê vai determinar até onde você vai.
A boa notícia é, a história da sua vida pode mudar quando você muda a forma de contá-la. Hoje à tarde, olhe para você no espelho da vida e diga: eu posso mudar a minha história. Você merece esse novo olhar. E aí, o que você vai fazer com isso? Para mim foi uma honra falar com você nessa tarde. Eu me chamo Valdeci Oliveira, sou psicóloga. O meu Instagram é @psicóloga Valdeci Oliveira. Vai lá, né? Me segue, compartilha. A gente sempre traz coisas inovadoras, coisas que nos fazem refletir sobre as nossas histórias de vida, sobre o nosso comportamento humano. O meu número é 71988606425. Se você quiser conversar um pouco sobre o que te fez refletir no programa de hoje, eu estou aberta, pode mandar uma mensagem. Se você disser: Val, eu quero um atendimento psicológico, estou precisando de ajuda, a forma como eu me vejo foi uma forma criada por minha família, pela minha história de vida. Eu estou preso, Val, eu estou presa em coisas que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, coisas que eu vivi que foram tão difíceis. Eu não consigo me abrir, Val, eu não consigo transformar a minha história de vida. Eu estou aqui para te escutar. Vamos falar sobre isso. Vamos ressignificar como essa minha paciente que eu falei de 74 anos. Ela conseguiu, hoje ela está aí, viu? Só anda de malas prontas, tirando onda. Aproveitando a aposentadoria hoje, investindo nela. Não investindo apenas mais nos filhos e netos. Porque tem pessoas, né, que são vós e querem investir. Não, meu netinho, sabe? Vou criar meus netos, vou criar meus filhos. Você tem que criar você. Ajudar, tudo bem. Mas assumir responsabilidades que não são suas, não. Deixa teus filhos criarem a responsabilidade deles. Ajudar é uma coisa, mas assumir a responsabilidade é outra. Se é para assumir alguma responsabilidade, assuma a responsabilidade por sua vida. Sua vida é única aqui na Terra. Você precisa viver a sua vida e contar a sua história, mas não contar a sua história com a narrativa do olhar do outro. Contar a sua história com a sua voz, com o seu olhar. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.